Romanos 10, versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Deus poderoso, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por estar diante da tua palavra, Senhor, aberta diante de nós. Senhor, sem a tua graça, Senhor, ela só vai continuar aberta aqui e não vamos poder entender e reter a palavra em nosso coração. Por isso eu peço que o Senhor nos capacite, ó Pai, neste momento a conseguirmos entender a tua palavra, Senhor, e com a tua graça pôr em prática os ensinamentos que vamos receber nesta noite, Pai. É que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão é o método da salvação. O método é uma maneira como se faz alguma coisa. Existe um método que você pode utilizar para fazer um almoço que pode ser diferente de outras pessoas. Como você faz o arroz, como você prepara o feijão, ou o método que você utiliza no teu trabalho para executar uma tarefa. A salvação também tem um método. Deus usa um meio, Deus usa um método de como ele salva homens. A promessa da salvação, irmãos, não é algo que é desconhecido das pessoas. Todo mundo sabe que Deus salva. Ele tem o poder de salvar as pessoas e oferece salvação para as pessoas. A grande dificuldade é entender qual que é esse método. É importante nós reconhecermos que Deus tem um método, porque o fato das pessoas ignorar o método de salvação de Deus, o que elas fazem? Tentam estabelecer o método delas serem salvas. Isso é um problema. Então nós precisamos ir descobrir na palavra qual que é o método que Deus usa para salvar pecadores. E no capítulo 10 de Romanos, nós vamos ter uma lição disso aqui. O contexto que nós temos aqui em Romanos é esse velho problema que Paulo está trazendo, a incredulidade do povo de Israel. Esse é o contexto que ele vai tratar aqui. E os judeus, Paulo acrescenta aqui que eles tinham zelo. Paulo dá testemunho de que eles eram zelosos. Ser zeloso com alguma coisa é bom? É muito bom. Só que qual que era o problema que Paulo vai tratar aqui? Eles tinham zelo sem entendimento. Aí prejudica muito. Você tem zelo por alguma coisa, mas você não tem um método correto de como fazer aquela coisa. Então, Paulo vai se debruçar sobre esse problema muito sério envolvendo a nação de Israel. Os judeus tinham o zelo de Deus, mas sem entendimento. Não basta ser zeloso de Deus, é preciso ter zelo de Deus com entendimento. Vamos pensar aqui na seguinte ilustração, irmãos, para os irmãos entenderem melhor isso aqui. Imaginem que os funcionários administrativos de um hospital, eles ficaram desesperados na troca de um plantão. Os computadores do hospital não ligavam. Não era possível ter acesso ao sistema lá do computador de gestão hospitalar para realizar os atendimentos e tudo que eles necessitavam fazer. Aí eles desmontaram os computadores, desconectaram e conectaram os fios da impressora, do scanner, dos periféricos que são conectados aos gabinetes, colocaram uma culpa no outro, colocaram a culpa no plantão anterior. Depois de passar várias horas tentando encontrar a solução do problema, mas sem sucesso, eles resolvem chamar o técnico de informática. Quando o técnico chegou, o técnico localizou o problema imediatamente. Os computadores não estavam ligados na tomada. Esse era o problema. Eles passaram horas e horas quebrando a cabeça, puxando o fio, tirando o fio,
E o técnico chegou, olhou, não está na tomada, resolveu o problema, ligou, tudo voltou a funcionar, mil maravilhas. É impossível ter qualquer acesso às verdades sobre Deus, sua vontade, suas promessas de salvação, desligados da fé em Cristo. Não importa a engenhoca que você tente criar na sua cabeça para resolver um problema complexo. Se está fora de Cristo, desconectado de Cristo, irmão, você não vai conseguir resolver o problema. O problema é muito simples de resolver, mas você não vai conseguir, se você não atacar o problema onde é. A fé em Cristo, irmãos, nos conecta a Deus e as promessas que nós tanto falamos aqui de justificação. Para ser salvo, a pessoa precisa ser declarada completamente justa aos olhos de Deus. Isso é um problema sério, porque quem que vai conseguir fazer isso com as próprias forças? Falar, dizer, eu sou perfeitamente justo. Ninguém. Então, irmãos, as promessas de justificação, perdão ou salvação depende de algo muito importante. Depende de Cristo e das promessas que Ele tem. Simples assim. Por isso, o nosso objetivo hoje será estudar do que se trata o zelo sem entendimento e suas consequências. O povo de Israel passou por esse problema e nós vemos isso se repetindo entre nós gentios, entre nós enquanto cristãos. E como a salvação, que possui exigências infinitamente complexas e difíceis, se torna acessível a nós de uma maneira muito simples. Vamos entender aqui, então, o contexto em que Paulo vai trazer esse problema, como ele lida com esse problema do zelo sem entendimento dos israelitas. E o nosso primeiro ponto aqui é que Paulo tinha empatia por eles, irmãos. O versículo 1 vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração. Então, Paulo ele tinha empatia pelos judeus. Empatia é quando você se coloca no lugar de outra pessoa. A pessoa está chorando, você vai lá, você vai se colocar no lugar dela para entender por que ela está sofrendo daquela maneira. É assim que Paulo se colocava no lugar deles, e eu acredito que para ele era um pouco mais fácil, porque ele veio desse meio. Ele era um judeu, ele era ali um fariseu, um homem instruído na palavra, e também cometeu os mesmos erros no passado. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui como um sinal de que Paulo lidava com o problema deles com empatia, é que ele tinha um bom desejo no coração por eles. Outra coisa que demonstra esse bom desejo, irmãos, que ele tinha no coração, é que ele intercedia por eles em oração. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel. Uma das melhores maneiras, nós temos uma lição para nós aqui, que você vai demonstrar que você se importa com a outra pessoa. Uma das principais maneiras, irmãos, que você vai demonstrar e se expressar isso, é falando não para a pessoa propriamente dita, mas falando para Deus que você se importa com aquela pessoa, orando por ela, pensando até mesmo no pecado, porque quando Paulo olhava para eles, o que Paulo via? O pecado deles, mas não simplesmente para reprovar e ponto, encerrar o assunto. Paulo via o problema deles, mas para quê? Para se importar com eles, ter bom desejo, uma preocupação santa pelos israelitas. Então, o que ele fazia? Orava para que eles pudessem se arrepender, que eles pudessem crer. Então, nós temos aqui outro detalhe importante. Paulo se preocupava com eles. Paulo tinha uma prioridade nessa preocupação. Às vezes, irmãos, a gente sempre tem visto aqui, né? A gente ora por nossos familiares, as pessoas que estão nos vícios, ou a pessoa que está enferma, mas a gente que já tem uma certa caminhada na fé, na vida cristã, a gente sabe sim que um problema de saúde é muito grave, um problema financeiro ou qualquer outro problema aqui na Terra, mas nós não temos problemas maiores. Então, quando você ora por alguém, mesmo que você identifique ali um problema humano aqui na Terra, um problema de saúde, por exemplo, mas você sabe que tem um problema maior, e qual é? A salvação, a necessidade que aquela pessoa tem de ser salva, e por isso Paulo fala aqui, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, isso é um exemplo para a gente. Uma das melhores formas de demonstrarmos preocupação e interesse por uma outra pessoa, irmãos, é quando você demonstra interesse pela salvação. Vamos começar isso dentro dos nossos círculos mais íntimos, dentro da nossa casa. O meu esposo, a minha esposa,
ela é salva? Nós não temos o poder de julgar ninguém, quem é salvo, quem não é. Mas aqui nós vemos claramente Paulo se preocupando e vendo que eles estavam numa condição que demonstrava que eles não eram salvos. Porque existiam sinais ali de que eles estavam na incredulidade. Talvez você consiga discernir isso ao lidar com pessoas próximas a você dentro de casa. Talvez o teu filho, a tua filha, ou um pai, uma mãe, familiares em volta. E uma das maneiras que você vai demonstrar interesse por essa pessoa, pelo bem-estar dela, é pelo bem-estar espiritual. É a salvação daquela pessoa. Então, esses são os sinais de que Paulo lidava com o problema dos judeus com amor. Podemos resumir dessa maneira. Ele se preocupava com eles nesse sentido. Os piores inimigos que Paulo tinha, irmãos, eram os judeus da época dele. Os judeus faziam de tudo para perseguir Paulo, para tentar procurar ele e matar ele. Arrumar de algum jeito uma maneira de prender e depois exterminar ele. Eles buscavam Paulo em todo lugar, mas Paulo falava deles e dava bom testemunho deles, o máximo que ele podia. Isso é um belo exemplo do que significa abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Falar bem de quem fala mal de você, irmão, isso é uma grande bênção, é um grande remédio. Quando alguém fala, ó, mas fulano de tal falou mal de você, puxa vida, mas essa pessoa era tão legal, eu gosto tanto dela, ou ela fez isso, fez aquilo outro, você destacar pontos, não fingido, mas destacar pontos positivos daquela pessoa, irmãos, é um grande remédio. Quando a gente aprende a fazer essas coisas, nós estamos seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Aqueles homens não simplesmente estavam fazendo boatos ou fuxico dele ou fofocas, queriam matar ele. Mas ele ainda conseguia ver coisas boas naqueles homens, conseguia dar bom testemunho deles. Então, Paulo via o que era bom neles. E o que era bom nos judeus que ele via? Eles eram zelosos de Deus. Os judeus, eles são zelosos de Deus. Paulo sabia que a oposição ao evangelho dos judeus partia de um respeito que tinham pela lei que veio de Deus. Eles conheciam os 10 mandamentos, eles aprenderam uma série de tradições e eles faziam aquilo ali, aquela perseguição a Cristo por mera ignorância. Eles achavam, julgavam estar fazendo a vontade de Deus, prendendo ou até mesmo apedrejando os homens de Deus, como Estevão que foi apedrejado. E Paulo estava ali segurando a capa dos homens que apedrejaram Estevão. Então, irmãos, ele sabia, até por experiência própria, que eles eram homens zelosos. Então, ele via o ponto positivo deles, vamos pensar assim. Mas Paulo não era fingido. A gente vê que claramente que Paulo não estava querendo fazer uma política com eles ali, tentar agradar todo mundo, porque Paulo vê isso como positivo, o zelo, mas Paulo mostra o problema nesse zelo. Qual que era o problema deles? Já falamos no começo, na introdução. Eles tinham um zelo sem entendimento. Paulo diz assim, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, no versículo 2. O zelo de Deus dos judeus era defeituoso, porque não era baseado no entendimento. O zelo sem entendimento é como um trem, irmãos, que trilhou o caminho errado. Imagine um trem veloz, muito rápido, cheio de soja, cheio de carga, cheio de ferro, cheio de cargas ali pesadas, ele está muito rápido e veloz, indo em alguma direção. Mas se ele estiver indo na direção errada, ele chegará no lugar errado, não importa o quão zeloso seja o maquinista. Faltava algo fundamental nessa locomotiva dos israelitas. Eles eram zelosos e corriam com toda a fúria, com toda a força, indo na direção, mas na direção errada. Por quê? Iam sem entendimento. Uma pessoa que vai para um lugar onde ela não sabe que ela está errada, porque ela não tem entendimento. Então a locomotiva é errada. Qual que era o problema deles, irmãos? Eles exerciam um conhecimento, praticavam conhecimento, mas não tinham a fé em Cristo. Não adianta você criar uma mega estrutura milenar religiosa como eles têm até hoje. O judaísmo está no mundo inteiro. Pessoas se convertem ao judaísmo todos os dias. É uma religião muito grande. Mesmo pessoas que não são israelitas de sangue se convertem ao judaísmo. Mas o que adianta isso, irmãos? Se não vai conduzir para Cristo, para a fé em Cristo, é um zelo sem entendimento. O zelo sem entendimento os levou a desprezar a Cristo. Não só desprezar, como odiar a Cristo. Quando estavam prendendo e matando os cristãos, eles estavam buscando ser zelosos de Deus. Quando Caifás
que era do Sinédrio, Anás e Caifás, os dois homens representantes do Sinédrio, usaram todos os meios políticos para conspirar contra Jesus, para matarem Jesus. O que eles estavam fazendo? Buscando ser zelosos. Só que um zelo ignorante, sem entendimento, baseado numa cegueira espiritual, irmãos, porque não tem a fé que conduz para Cristo. Então esse é o grande problema. E Paulo agora, que ele apresenta esse problema, depois de ter apresentado o zelo como algo positivo deles, mas apresentar o defeito desse zelo, Paulo vai tratar disso e vai falar da causa desse zelo sem entendimento. O primeiro ponto aqui é no versículo 3, é que eles não conheciam a justiça de Deus. Paulo fala claramente, porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Quando se trata de salvação, é importante observar, irmãos, a falta de conhecimento ou de entendimento está ligada à falta de fé, está ligada à incredulidade. Vamos pensar assim: Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Existiam vários sinais que iriam apontar que Jesus era o Messias prometido. Jesus veio, Jesus cumpriu todos os sinais, e eles estavam lá testemunhando. Eles faziam comitivas de fariseus para irem onde Jesus estava. Eles viam os milagres, eles ouviam os ensinos, contestavam os ensinos de Jesus, não podiam responder nada, tinham que ficar quietinho, porque perdiam todos os argumentos, as disputas. E eles estavam ali vendo, testemunho após testemunho, de que realmente aquele homem ali era o Messias. Milagres após milagres, sinais após sinais. Eles viram, entenderam com a mente, mas não entenderam com a fé. A incredulidade dominou o coração deles. Quando alguém vem falar para mim, mas Deus não é justo, porque tem um monte de gente que nunca ouviu falar de Deus, as pessoas vão para o inferno? Vão. Por que eles vão? Porque eles são incrédulos. Jesus poderia aparecer pintado de ouro na frente deles ali e iam rejeitar Cristo. Jesus veio e morreu perante eles, ressuscitou dos mortos. O que eles fizeram, irmãos? Recusaram a Cristo e ainda perseguiram de todas as formas. Depois, passou alguns anos, escreveram um livro sagrado chamado Talmud. Se você ler o que está escrito no Talmud, que é um livro sagrado para os judeus, assim como é a Bíblia, o Antigo Testamento, o que eles falam de Jesus você não acredita. As obscenidades, não vou nem falar expressões de ignorância ou de raiva, de obscenidades, irmãos, em relação a Cristo. É um ódio feroz. Novamente, irmãos, um zelo sem entendimento. E qual é a causa dessa falta de entendimento deles? A incredulidade. A incredulidade é um perigo muito grande, é algo muito sério. Paulo já havia ensinado que o fracasso de Israel em alcançar a justiça foi devido à sua falta de fé. Nós estudamos Romanos 9, versículos 31 e 32. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. Eles foram acompanhando, aguardando profecias. Quando chegou a pedra fundamental, não queremos. Viram sinais? Não, rejeitaram. E até isso estava profetizado na palavra, que quando Jesus viesse, eles iriam rejeitar a Cristo, irmãos. Por quê? Porque eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Eles entenderam perfeitamente quem era Jesus. Mas a incredulidade no coração fez com que eles rejeitassem a Cristo. Então, você não vai conhecer, pode querer achar que você cumpre a lei de Deus perfeitamente, mas se isso não está te apontando para Cristo, levando você humildemente a reconhecer que Cristo é a justiça de Deus, irmãos, você está na cegueira espiritual. E é preciso haver arrependimento até que você confesse que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Isso tem consequências. E quais são as consequências de não se conhecer a justiça de Deus? Paulo vai falar, eles recusaram a Cristo, a pedra fundamental, a justiça de Deus, a verdadeira justiça de Deus. Qual é a consequência? Procuraram estabelecer a própria justiça. Versículo 3, segunda parte. E procurando estabelecer a sua própria justiça. Nós temos duas religiões só no mundo. Uma que é pela fé em Cristo, que a salvação é pela fé, e outra que a salvação é pela obra. Pode-se colocar judaísmo, pode colocar catolicismo romano, pode colocar o Islã, pode colocar testemunhos de Jeová,
as milhões de religiões que tem no mundo, os indígenas que estão em alguma tribo por aí, todo homem, se ele não, a fé dele, não é, a salvação não é baseada pela fé em Cristo, ele vai seguir uma religião por obras. O que ele vai tentar fazer? Estabelecer a própria justiça. Como é que o ser humano faz isso? Tentando parecer bom aos próprios olhos. Novamente, vamos voltar ao que falamos no começo. Todo mundo sabe que Deus oferece salvação. O problema é o método de Deus. As pessoas não querem o método. Deus oferece salvação e o método que ele usa está totalmente envolvido em Cristo. Totalmente fundamentado e baseado em Cristo Jesus e no que Jesus fez. Não há nada que possamos fazer para entregar a Deus e que isso ele vai receber como uma oferta de salvação. Somente o que Cristo fez, irmãos. Parece muito, muito simples, mas você tem uma grande resistência ao evangelizar as pessoas. As pessoas não querem saber de Jesus Cristo. Qual motivo nós já vimos? A incredulidade. Porque, irmãos, é mais agradável para o nosso orgulho estabelecer a justiça própria. É melhor eu pensar que eu sou justo porque eu faço uma série de coisas que outras pessoas que eu vejo que elas não estão fazendo. Isso tudo é o que os judeus da época de Jesus faziam, estabeleciam a própria justiça. E uma outra coisa, não se sujeitar à justiça de Deus. Não se sujeitaram à justiça de Deus, claramente. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Irmãos, a recusa dos homens, dos israelitas e da maioria das pessoas que você prega o evangelho por aí, novamente elas vão entender perfeitamente com a razão quem é Cristo e que a salvação só é por meio dele. Mas as pessoas vão tentar buscar alguma maneira de estabelecer a própria justiça para não precisar se submeter à justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Quem cumpriu perfeitamente a justiça de Deus, a lei de Deus? Jesus Cristo. É Ele que cumpriu. O objetivo da lei revelado. Se o objetivo da justiça da lei de Deus não é alcançado pela justiça própria ou pela justiça da religião, vamos pensar assim, então cabe aqui duas perguntas. Qual que é o objetivo da lei? Primeira pergunta. E como que esse objetivo pode ser alcançado? O versículo 4, irmãos, de maneira muito simples, vai nos trazer a resposta. Qual que é o objetivo da lei? É Cristo. O texto diz, porque o fim da lei é Cristo Jesus. A lei existia no Antigo Testamento para apontar para um único homem que iria cumprir perfeitamente. Quem, irmãos? Jesus Cristo. Ele viveria aqui na terra e cada batida do coração dele seria completamente perfeita em relação à obediência. Ele seria perfeitamente obediente em tudo que ele pensaria, em tudo que ele iria fazer. Jesus Cristo. Jesus é o único que cumpre a lei, irmãos, revelada na palavra. Por isso o objetivo da lei é Cristo. Ele é que cumpre todos os requisitos da lei. A lei revelada ao povo de Israel no Antigo Testamento tinha como objetivo, então, apontar para a justiça de Cristo. Quando você vai olhar para a lei, para os 10 mandamentos, você faz um exame baseado no que Jesus explica sobre os 10 mandamentos, como a gente é encontrado, irmãos, aprovado ou reprovado. Não adulterarás. Jesus falou, se escutar os antigos, a lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, toda vez que você atenta para a mulher com a intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério no coração. Jesus, ao interpretar a lei, ele agrava a condição dos homens, porque quem vai poder olhar para a lei de Deus e dizer, eu cumpro perfeitamente, eu tenho justiça em mim mesmo, com as minhas próprias forças eu fui lá e cumpri tudo? Ninguém, irmãos. Em sã consciência, um exame honesto e claro, à luz da palavra de Deus, diante do testemunho da palavra de Deus, diante de quem é o homem à luz da palavra, nenhum ser humano pode apontar e dizer que ele é o objetivo da lei. Jesus Cristo é. Como esse objetivo é alcançado? Para a justiça de todo aquele que crê. Como é que nós alcançamos essa justiça de Cristo, irmãos? Tendo fé nele. Como é que nós somos enxertados em Cristo, incluídos nessa justiça juntamente com Ele? Quando você crê em quem Ele é. Quando você crê no que Ele fez no teu lugar. Jesus não só cumpriu a lei de Deus perfeitamente quando Ele viveu, meus irmãos.
Jesus cumpriu a lei de Deus quando ele tem que morrer por causa dos nossos pecados. Jesus vem aqui a este mundo e morre no lugar dos pecadores. A morte de Cristo também foi feita e foi realizada em cumprimento à lei. E agora, se você quer alcançar esse objetivo da justiça de Deus, para onde você tem que olhar, irmão? Para Jesus Cristo por meio da fé. O objetivo da lei é Cristo, e esse objetivo só pode ser alcançado por nós por meio da fé em Cristo e sua obra de salvação. É só dessa maneira que podemos ser declarados completamente justos perante a justiça da lei de Deus. Isso nos leva ao quarto ponto. A justiça de Cristo pela fé, irmãos, ela não está longe. O apóstolo Paulo, depois que ele trabalhou essas questões, ele sabia que os homens têm uma tendência a querer dificultar aquilo que é simples, aquilo que é fácil e acessível. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, no versículo 5. Um grande balde de água fria com gelo é derramado aqui na cabeça de todos aqueles que buscam a justiça da lei de Deus por meio de algum tipo de conhecimento místico ou secreto, reservado para poucos que conseguem alcançá-lo. A salvação pela fé em Cristo, irmãos, não está longe de nós. É uma outra dificuldade. As pessoas entendem, elas percebem que não conseguem pela justiça própria. Entendem que é pela fé em Cristo que as pessoas têm que ser salvas. Aí, novamente, vem um outro nível de incredulidade, onde as pessoas tentam dificultar aquilo que é simples. E aqui, o apóstolo Paulo começa a trabalhar essas questões. A pessoa tenta achar que ela tem que descobrir algum tipo de conhecimento acima dos outros, algo secreto que não foi dado aos demais, para que ela possa alcançar esse nível de justiça, por meio de fé em Cristo. E Paulo vai trabalhar isso, dizendo algo muito simples: a salvação pela fé em Cristo não está longe de nós. Não precisamos subir ao céu para alcançar esse objetivo. Versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? É verdade que Cristo está no céu, assentado à direita do Pai, mas nós não precisamos subir até lá para sermos justificados. A justificação pode ser alcançada aqui mesmo pela fé em Cristo. Você é salvo pela fé em Cristo aonde, irmãos? Aqui na terra. Quando você ouve o Evangelho, você crê em Cristo para a salvação. Nós temos que pensar nisso porque existe uma tendência. Paulo está tentando frear, irmãos, uma tendência que nós temos a dificultar as coisas, a elevar as coisas para um lugar onde a palavra não levou. Quando a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Cristo, irmãos, o que a palavra está fazendo? O que Deus está fazendo? Tornando o método de salvação o mais simples possível. Você não tem que, de alguma maneira, ter uma experiência mística e subir lá no céu, de alguma forma, ter algum tipo de contato lá extracorpóreo com Cristo na eternidade. Paulo fala isso porque é exatamente o que as pessoas estavam pensando na época dele. Estavam viajando na maionese. Ou então, tá tudo bem, eu não tenho que subir, mas eu acho que eu tenho que descer. Paulo vai tratar disso. Não precisamos descer ao abismo para alcançar esse objetivo. Paulo vai falar: ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo? É verdade que Cristo esteve morto, não ficou morto por 3 dias, mas não precisamos descer ao abismo para tirá-lo de lá, para sermos justificados. A justificação pode ser alcançada aqui mesmo pela fé em Cristo. Não precisamos ficar embaraçados, confusos ou atribulados com questões profundas como estas, para alcançarmos a justiça de Deus através da fé em Cristo. A salvação pela fé em Cristo não está longe de nós, irmãos, é algo acessível, é algo próximo a nós. Uma criança pode ouvir o Evangelho e pode entender, se arrepender e crer. Isso é algo maravilhoso, irmãos. O grande testemunho da glória de Deus. A glória da salvação está em quem? Em Deus, não está na gente. Não precisamos ter algum tipo de conhecimento superior que outras pessoas não têm. A mensagem do Evangelho, ela é muito simples, para que ela seja acessível a qualquer pessoa que acreditar.
que crê, que se arrepender e mudar a sua vida. Não é assim que as pessoas, quando chegam com algo muito fácil, a gente tem a tendência a desconfiar, né? A nosso ser humano é assim, né? Quando a Bíblia diz que a salvação é pela fé, salvação é de graça. De graça? Mas nada, não tem almoço grátis, né? Então a dificuldade que a gente tem ao lidar com esse tema. Vamos ver como a palavra de Deus então vai tratar isso. A justificação de Cristo pela fé está perto. Paulo vai defender essa ideia no versículo 9. Mas o que diz? A palavra está junto de ti. Quando a palavra de Deus revela este grande mistério no Evangelho, isto é, que qualquer pessoa na terra que crer em Cristo será salva, ela não está se referindo a Cristo no céu ou no abismo da morte, mas a Cristo que está junto de nós, bem perto de nós. Se a justiça de Deus pela fé em Cristo não está longe, mas está perto, então a gente sabe onde a gente tem que buscar, irmãos. Devemos procurá-la dentro de nós. Porque se Cristo não estiver em nós pela fé, o fato dele ter descido ao abismo dos mortos e depois ter subido até o céu não vai resolver o nosso problema com a justiça da lei de Deus. Para alcançar a justiça de Deus pela fé em Cristo, esta fé centrada em Cristo precisa ser encontrada aonde, irmãos? Aonde que ela tem que estar? Onde você tem que estar? Onde essa fé para crer em Cristo tem que estar? Em nós. Estava estudando essa semana para o seminário, para o trabalho que eu precisava apresentar sobre o batismo, sobre a Santa Ceia. Os católicos acreditam que toda vez que você come a hóstia e o padre toma o vinho, toda vez Jesus vem ali e se transforma naquele pão. É como se Jesus se materializasse naquele pão toda vez para oferecer sacrifícios em todas as missas. Eles acreditam nisso. É o que se chama de transubstanciação. Jesus se transforma naquele pãozinho ali que o cara está comendo e naquele vinho que ele está tomando. Literalmente se torna o corpo e o sangue de Cristo, irmãos. Por que eles fazem isso? É uma ideia mística, imaginária, de que eu tenho que ver, consumir aquele pãozinho para me ser salvo. Novamente, irmão, salvação por obras. Aonde tem que estar a fé em Cristo? É muito fácil. Não adianta. Vamos pensar que realmente acontecesse isso. Mas se você não está com a fé em Jesus aqui no teu coração, não adianta nada. Não ia adiantar nada, do mesmo jeito. Então, a nossa salvação por meio da fé, irmãos, é algo muito sério. E onde ela tem que estar? No nosso coração, então, está onde? Está muito perto de nós. Está pertinho de nós. Devemos procurar, então, dentro de nós, porque se Cristo não estiver em nós pela fé, então o fato de ele ter subido ao céu, ter descido ao abismo, irmãos, não vai trazer salvação para nós, não vai ter uma aplicação prática. Então, Paulo vai descrever isso dizendo assim, que ela deve estar na boca e no coração. O texto vai dizer, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, ponto final. O que ele quer dizer, irmãos? Então, que a palavra da fé tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Isso revela, irmãos, os nossos deveres como crentes. Nós temos os deveres como crentes quando nós ouvimos o Evangelho. A fé em Cristo como Salvador, que está contido no coração, precisa ser manifestada, revelada de alguma maneira. E Paulo vai falar aqui duas coisas a respeito disso. Primeiro, a primeira maneira como ele vai falar que a tua fé em Cristo tem que se manifestar é por meio da confissão. Confissão para o padre, para o pastor? Para quem? Vamos ler o texto. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Eu vim de igrejas onde os pastores usam essa passagem para embasar o apelo que se faz depois do culto. Se você confessar com a sua boca, que se você crer com o coração, então eles pensam que é aquele ritual que se faz, onde a pessoa convida Jesus para morar no coração dela. Esse texto é muito usado, mas é isso que Jesus está falando aqui? Será que é isso que Paulo está falando? Olha o contexto. É o contexto onde as pessoas estão querendo buscar salvação fora, ou a fé em algum outro lugar. Olha que loucura, irmãos. É o ser humano, na sua loucura, em buscar algum jeito de ser salvo sem a fé em Cristo, que tem que estar onde? Dentro de você. E você precisa, então, confessar isso ao Senhor. Quem que tem que confessar alguma coisa? Vamos pensar no contexto disso. É o bandido, quando ele comete um crime.
Ele tem duas opções numa audiência. Ou ele vai negar o que ele fez, ou ele vai confessar o que ele fez. Irmãos, Jesus Cristo, nesse mundo, é tratado com tanto desprezo, irmãos, com tanta repulsa nesse sistema maligno em que nós vivemos. Nós vivemos no quintal onde que o diabo é dono, irmãos. É onde você vive no quintal do diabo. É o mundo que nós vivemos, o sistema mundano que nós vivemos. E o que esse ser maligno detesta, irmãos? A Cristo. Ele odeia Cristo, ele persegue. Ele não pode perseguir a Cristo, mas ele persegue aqueles que seguem a Cristo. Então, quando você tem que confessar a Cristo, irmãos, isso é uma mudança completa de vida. É como se você estivesse admitindo que você está cometendo um crime. E aos olhos do mundo que você vive, irmãos, realmente é um crime. É o pior crime que você pode cometer. Qual é? Crer que a salvação está baseada somente em Cristo. Isso, irmãos, é como se você estivesse se rebelando. Realmente você está se rebelando contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas. Ele não quer que você se rebele contra ele. Ele quer que você fique escravo, irmãos, na incredulidade. Ele não quer que você crê em Cristo. Quando você crê em Cristo, algo vai acontecer. Você vai confessar perante Deus, perante o Senhor, que você crê nele. E você crê nele por quê, irmãos? Porque existe fé no teu coração, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a confissão que se faz com a boca é porque existe algo lá dentro acontecendo. O que está lá dentro? A fé. A fé em Cristo. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. É a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo. Uma confissão que só pode ser feita no poder do Espírito Santo. As pessoas falam muito sobre o poder do Espírito Santo, para fazerem tantas coisas, mas você nunca ouve isso. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus está sentado na glória. E eu tenho fé aqui no meu coração para confessar isso perante Ele e viver à luz disso que eu acredito. Eu acredito nisso e a minha vida agora está baseada nessa verdade sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo e o que Ele fez para me salvar. A minha vida, a razão da minha vida está em Cristo. A razão da minha esperança está em Cristo e no que Ele fez. E isso está aqui dentro, bem pertinho de mim. Dentro de mim está plenamente acessível. Uma obra do Espírito aconteceu em você, se você realmente crê em Cristo, irmãos. O Espírito colocou fé no teu coração para que você olhe para Cristo Jesus. É uma fé com um dono. As pessoas pensam, irmãos, que ter fé já é o suficiente para ser salvo. E aí elas têm fé no santo, têm fé em Maria, têm fé num bonequinho de barro, têm fé no sol, na lua, enfim, uma infinidade de seres. Estava vendo que os indianos adoram um elefante gigante lá agora também. Não sabia disso. Estão lá se prostrando perante um elefante, um esqueleto de um elefante. É isso aí, irmãos. Uma fé que não tem um dono, não tem um alvo para essa fé, não tem um objetivo. A nossa fé tem um alvo, irmãos. O Espírito Santo vai colocar fé no teu coração, mas é uma fé que vai fazer você olhar para Cristo. A necessidade desses deveres. É necessário crer em Cristo e sua obra de salvação para ser justificado, visto que com o coração se crê para a justiça. Olha o objetivo, né? Você quer alcançar a justiça da lei. Como é que você vai encontrar isso, irmãos? Quando você olha para Cristo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Quando você deposita a tua fé em Cristo, você está crendo para a justiça, para a tua declaração de que você é justo perante Deus. Uma outra causa, é necessário confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador para ser salvo. O que diz o texto? E com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui ele inverte a lógica. Primeiro ele fala da confissão e agora ele fala da salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação. Você confessa a Cristo com a sua boca. Com a maneira como você... Vamos entender dessa maneira. A maneira como você se expressa. Como é que a gente se expressa? Quando você está triste, você vai se expressar de uma maneira, você vai falar de uma maneira. Quando você está alegre, você se expressa de uma outra forma. Quem não crê se expressa de alguma maneira. E quem crê em Cristo
confessa com a boca, expressa essa fé de alguma maneira. Isso é um fato, irmãos, que nós somos chamados, uma das nossas grandes tarefas como cristãos, sabe qual é, irmãos? É dar testemunho da fé que nós temos em Cristo. Você é chamado para dar testemunho da sua fé. E se você é um cristão genuíno, o Espírito vai trabalhar em você para que você faça isso. Mesmo com todos os teus pecados e lutas que você tem contra o teu pecado, ou momentos de dúvida ou dificuldades que você tem na tua vida espiritual, ainda assim, a tua fé, irmão, ela é sustentada pelo Espírito. Ela é conduzida e moldada pelo Espírito para que você consiga cumprir o teu dever como crente. Qual é, irmãos? Dar testemunho, confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o único Salvador, que Jesus Cristo é a única esperança da sua vida. Por isso você está vivendo da maneira como você está vivendo e as pessoas estão observando isso daí e vendo isso, irmãos. A promessa da fé em Cristo, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 11. Já falamos sobre isso, irmãos. Todas as outras esperanças onde o homem coloca a sua confiança, o que vai acontecer no final das contas? Vai frustrar e decepcionar. Se você estiver colocando a sua confiança nas tuas obras de justiça, o que vai acontecer no último dia, irmãos? Você vai ficar envergonhado, confundido. Eu depositei toda a minha esperança que eu era o cumpridor da lei. Vamos lembrar do jovem rico que nós falamos há poucos dias. Colocou toda a confiança dele em boas obras. Jesus fez o teste nele, ele foi reprovado porque ele recusou. Recusou a crer em Cristo e se submeter a Cristo. O mesmo, irmão, se aplica aos homens em todo lugar. Não devemos recusar seguir a Cristo pela fé, porque senão ficaremos confundidos. Mas se você colocar a tua fé em Cristo, irmãos, você não vai ser confundido. Pensando em termos econômicos, né? Não é sábio você investir tudo que você tem numa única fonte. Vou pegar tudo e colocar na poupança. Tudo que eu ganhar, vou depositar na poupança. Isso não é sábio. Por quê? Pode vir o governo e simplesmente tomar tudo que você tem. Vou investir em bens, em casas. Vem alguma coisa, um governo e toma de você também. Vou investir em imóveis. Vou comprar joias. Vai vir um ladrão e vai roubar. Você tem que... A lógica da economia financeira é você diversificar as tuas fontes de renda, não é assim? Mas com relação à salvação, e aí que está a dificuldade do ser humano, não existe outra esperança. Você ou aposta tudo em Cristo ou nada. Ou você se entrega totalmente a Cristo como teu único Senhor e Salvador, ou nada, irmãos. Não existe 50% o homem faz, 50% Deus faz. É 100% Cristo. Você é chamado aí pela fé. Muitas soluções para problemas difíceis e complexos são encontradas em coisas muito simples. Você já passou por isso? O problema do hospital que nós vimos no começo, você está batendo a cabeça tentando resolver um problema difícil lá e ele se resolve de maneira muito fácil. Isso não é diferente em relação à salvação. A salvação é a solução para o maior problema do homem. Um problema de proporções infinitamente complexas e difíceis. Para salvar os eleitos, o Deus Pai elegeu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou e viveu e morreu com o sacrifício pelos pecados do seu povo. Cristo satisfez a justiça de Deus perfeitamente e aplacou a ira de Deus como único sacrifício. Depois de descer ao abismo dos mortos e permanecer lá por 3 dias, ele ressuscitou e 40 dias depois subiu ao céu, onde está sentado ao lado do Pai, cumprindo o seu papel como profeta, rei e sacerdote. No curso da história, a terceira pessoa da Trindade trabalha para que todos os que o Pai escolheu recebam a Cristo pela fé. Os crentes que nasceram antes de Cristo são regenerados para crerem no Messias que viria. Os que nasceram durante e depois de Cristo são regenerados para crerem no Cristo que já veio ao mundo e consumou a obra de salvação. Isso está um pouquinho complexo para você? Acredito que sim. Saiba que isso é apenas, irmãos, um pequeno átomo que compõe uma estrutura infinita de complexidade e dificuldade envolvendo a gloriosa obra de salvação dos pecadores por meio de Cristo.
mas pela misericórdia e bondade do Senhor. A salvação está bem pertinho de cada um de nós, na tua boca, no teu coração. O Espírito Santo, irmãos, colocou aí dentro de você. Te trouxe para uma igreja, fez você ouvir o Evangelho um dia e produziu fé no seu coração para que você cresce em Cristo e confessasse com a sua boca. Seja zeloso de Deus com entendimento. Como que nós somos zelosos de Deus com entendimento, irmãos? Crendo e confessando que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Confesse isso com sua boca perante o Senhor. Creia no testemunho que Ele dá em sua palavra sobre sua condição de morte e falência espiritual. Você não pode se salvar e não vai conseguir se salvar com as próprias forças. Você não tem poder para alcançar a justiça da lei de Deus. Creia e confesse que a justiça da lei de Deus só foi alcançada por Jesus Cristo. Somente Ele cumpriu a lei de Deus, vivendo uma vida perfeitamente santa e morrendo como um único sacrifício perfeito pelos pecados do seu povo. Glória a Deus, irmãos. E esse entendimento que precisamos ter em relação à fé é algo muito simples, tão simples que Deus colocou no nosso coração. Plantou a semente do Evangelho, da fé em Cristo em nossos corações para que a gente pudesse confessar e dar testemunho delas, para a nossa própria consciência, para nós mesmos todos os dias e para as pessoas que nos cercam. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus.